Bom, eu vim aqui nessa área que fica bem por trás da minha casa, certo? Uma área bem tranquila, onde não tem movimentação de pessoas, nem tem aglomeração de pessoas, porque a orientação que temos é que fiquemos em casa e eu estou seguindo bem direitinho essa questão de isolamento social. Porém, eu vim aqui mostrar para vocês duas paisagens bem distintas, certo? Essa paisagem que eu estou mostrando agora é a paisagem natural, ou seja, predominam os elementos da natureza. A gente pode ver pastagens, a gente pode ver árvores, a gente pode ver rochas, porém a gente não vê a ação do ser humano, a transformação desse espaço ainda pelo ser humano. É a paisagem natural, ou seja, elementos da natureza, não há transformação do ser humano. Porém, ali bem próximo a essa área, nós temos uma paisagem cultural, ou seja, que sofreu a ação do ser humano. Tá vendo? Antes essa área que eu estou mostrando agora era paisagem natural, igual a que eu mostrei antes. Então, ao longo do tempo, foram se construindo casas, foram se construindo moradias, rodovias, o carro passando ali. Então, antes essa área era natural, uma paisagem natural, se transformou em paisagem cultural pela ação do ser humano. Paisagem cultural é quando há uma transformação pelas mãos do ser humano. Então, todas essas moradias foi o ser humano que construiu. Essa rodovia foi o ser humano que construiu. Então, antes essa área que era natural se transformou em área cultural pela ação do ser humano. Então, paisagem natural predomina os elementos da natureza, não a ação do ser humano. Paisagem cultural, a transformação pela mão do homem. Certo? Há uma transformação, ou seja, fica uma paisagem cultural pela transformação que o homem fez nessa paisagem, certo? É o que aconteceu com as cidades. Antes as cidades eram paisagens naturais, igual essa aqui que eu mostrei antes. Então, ao longo dos anos, foram sofrendo transformações do ser humano, que foram construindo casas, rodovias, edifícios, e aí se transformou em paisagem cultural. Então, a paisagem natural, geralmente, ao longo dos anos, está se transformando em paisagem cultural pela ação do ser humano. E aí, onde você mora, qual é o elemento que predomina? Elementos da natureza, onde você mora é paisagem natural, ou elementos que sofreram a ação do homem, paisagem cultural? E aí, onde você mora, paisagem natural ou cultural? Um beijo, fica ligadinho na atividade e até a próxima.